cultural, e hoje eu vou fazer os trabalhos de mesa desse nosso primeiro seminário. Desse nosso primeiro seminário de cultura. Hoje não. O primeiro seminário de cultura do PSOL do Distrito Federal. Nosso lema desse seminário é Cultura de Todos para Todos. E vamos dar início aqui, primeiro com uma abertura política, e eu gostaria de chamar, para compor a nossa mesa, primeiramente, pelo Setorial de Cultura, o maestro Jorge Antunes. A nossa presidenta não está de fora ainda, né? Gostaria de convidar também, né, a nossa pré-candidata à Câmara Legislativa, Maninha. E gostaria de chamar também o nosso pré-candidato ao governo do Distrito Federal, Toninho. A nossa presidenta, ela está ali, mas ela chegando, ela acompanha a mesa conosco, né? Vamos dar abertura. Dar início Vamos dar início então com a fala do maestro. Bom dia a todas e todos. Grécia capita ferum victorem sequit et artis intulit agreste latio. Perdoem a pretensa e falsa erudição, mas essa é uma frase que eu acho que deve ser relembrada de vez em quando. A tradução é a seguinte: a Grécia vencida venceu o feroz vencedor e levou as artes ao agreste laço. Essa é uma frase que foi escrita por Horácio há cerca de 2050 anos. E por que ele escreveu isso nas epístolas? Porque ele constatava que já naquela época que o Império Romano, cruel, poderio militar romano, invadiu, dominou a Grécia, mas desde logo o que predominou, quem venceu foi a cultura grega. E de fato o que ficou para a gente até hoje foi a cultura grega. E olha que o Horácio era um filósofo e poeta romano. Pois bem, o PSOL, eu fico muito contente em verificar que o PSOL é um partido lúcido, uma verdadeira alternativa de poder no Brasil. E porque todos no PSOL, todo o nosso partido tem consciência de que cultura é realmente uma questão estratégica. Por que questão estratégica? Por isso, porque cultura é o que fica, né? É o que nos identifica, é o que nos une, é a nossa riqueza na diversidade, tão invejada e admirada por outras nações, outros povos, né? E a cultura é o que nos faz ser respeitados justamente por outras nações e outros povos. E a gente está aqui justamente para tentar elaborar um programa de governo para o PSOL em que as propostas e as ideias para a agricultura sejam realmente efetivas, ricas, robustas, né? Porque eu tenho certeza absoluta que cultura e as propostas do programa na área de cultura pode ser o grande diferencial nosso com relação aos outros partidos. Mas o que é cultura? É muito difícil definir cultura, né? Mas eu tenho uma definição
Muito simples, curta e grossa. Eu diria que cultura é tudo aquilo que não é natureza. Trovão não é cultura, montanha não é cultura, nuvem não é cultura, relâmpago é natureza, tornado, vento, chuva é natureza, não é cultura. Chuva não é cultura, é natureza, mas chuva ácida é cultura, porque aí entra a intervenção do homem, né? Uma montanha ferida, uma montanha não é cultura, é natureza, mas uma montanha ferida por uma escavadeira é cultura. Sofreu a interferência do homem. E assim também é cultura, o cinema, a música, a comida, o teatro, o artesanato, a poesia, a literatura, o circo, etc. Muitos dizem que o governo Dilma e o governo Agnello não tem uma política cultural. Eu não concordo com isso. Eles têm uma política cultural muito clara, bem peculiar. Porque, através da Bolsa Família, eles dão a comida, aí está o pão. E através dos estádios e da Copa do Mundo, eles dão o circo. Ou seja, a política cultural do governo Agnello e Dilma são a política de pão de circo. E aí eu sou obrigado a voltar ao latim e aos povos romanos antigos, né? Panis et circenses ludi, que significa justamente pão e jogos circenses. O que era isso? Foi justamente a política criada pelos antigos romanos, que previa o provimento de comida e diversão para o povo, né? Com o objetivo de diminuir a insatisfação popular contra os governantes. E é o que faz o governo Agnello e é o que faz o governo Dilma. O pessoal quer uma outra política, né? Nós escolhemos como lema desse seminário, justamente, como falou o companheiro Batista, cultura de todos para todos. O que vem a ser isso? Aí está embutida a ideia da verdadeira democratização cultural. Democratização cultural, convenhamos, não é distribuir ingresso para o povo, coitado, humilde, bater palma para artistas iluminados. Isso não é democratizar a cultura. Porque a gente sabe muito bem que ali na obra da esquina tem um pedreiro que faz poesia escondido e ninguém sabe, né? Ali na padaria tem um padeiro que compõe samba e ninguém sabe. Ou seja, democratizar a cultura seria dar condições a todos de poderem se expressar através da cultura, através da arte. Enfim, eu só queria, para concluir, dizer que eu estou muito feliz, muito contente, porque aceitaram o nosso convite para debater hoje conosco 4 profundos conhecedores das mazelas culturais o que passou o Distrito Federal na área de cultura nas últimas décadas. São o poeta Peter Catalão, o jornalista Severino Francisco, o companheiro Aníbal Pereira, especialista em gestão, e o Cacá, que deve estar por chegar ainda. E os temas que eles colocarão daqui a pouco para a gente, certamente nos darão importantes subsídios para que a gente elabore o nosso programa de governo. Obrigado. Com a palavra, a nossa presidenta do PSOL Distrito Federal, Juliana Silva. Bom dia a todos, gente. Gostaria de saudar a iniciativa da Setorial de Cultura, né, de fazer esse seminário, que é o primeiro de uma agenda de seminários programáticos do PSOL, que vai construir que vai ajudar a construir o nosso programa a ser apresentado para a sociedade e, enfim, que vai construir essa proposta, esse conjunto de propostas que a gente vai apresentar nas eleições, né? E dizer que esse é um pouco o espírito, né? Que a gente quer que o PSOL seja um espaço de organização daqueles que querem uma transformação da sociedade, mas que tenham propostas concretas nas diferentes áreas, nos diferentes assuntos, né? Nas diferentes áreas de atuação, para construir essa outra sociedade, né? E a cultura é fundamental para isso, né? Porque ano passado a gente teve uma série de manifestações que levaram a questão dos serviços públicos para a rua, né? Que colocaram a questão da falta de serviços públicos, que o poder público, o descaso que os governos têm com aquilo que deveria servir a maioria da população,
E com certeza a cultura é um dos principais serviços públicos que hoje falta. Porque a cultura ela é transversal, né? Ela é algo que é transversal a todos os outros. A educação, a saúde. E a gente encara como transversal e acha que tem que valorizar, de fato, tanto os servidores, né, que fazem cultura, quanto um programa, de fato, de cultura dos governos, né? Um sistema distrital, enfim, aí os nossos companheiros aqui vão colocar quais são as propostas concretas aqui para o DF em relação à cultura, mas não sei se não seria interessante, por exemplo, um sistema, né, de cultura aqui para o Distrito Federal, um sistema de cultura para o Distrito Federal. Acho que a gente tem que valorizar os nossos equipamentos culturais, né, com teatros, e levar a cultura, tanto levar a cultura produzida para a maioria da população, né, mas também trazer a cultura da maioria da população para um espaço que ela seja visibilizada, né? Então, queria deixar essa saudação a todos e desejar um bom seminário. Com certeza, os companheiros que vão vir aqui vão ter muito a contribuir para o nosso programa. Com a palavra a camarada Maninha. Beleza, bom dia e bom dia a todos e a todas. Eu queria ver, Patrícia, toda vez que você me chama de camarada, eu fico muito feliz, porque é muito raro a gente ainda ouvir alguém se referir dessa forma. Mas eu queria começar a falar, lembrando aqui um pouco da história do Jorge Antunes, quando a gente ainda era do PT, e dentro do PT o Jorge era considerado a contracultura, porque ele já não se adaptava muito bem àquele núcleo de cultura do PT que pensava numa linha e o Jorge pensava em outra. E ele persistiu nesse estilo dele, batalhando, até que hoje a gente consegue, dentro de um partido como o nosso, das duras penas, convocar um seminário para debater uma proposta de política de governo. Acho que isso é extremamente importante. E mais importante ainda, quando vocês conseguem trazer para um debate como esse pessoas que entendem da cultura, e eu me lembro aqui do velho camarada, companheiro, poeta que eu admiro, TT Catalão, que está aqui sentado para dar a sua contribuição. Ou o Robson Quietinho, lá no canto, que também, lá em Planaltina, trabalha junto com aquilo que o Jorge Antunes acaba de falar, que são aqueles que trabalham na ponta, fazem a cultura, mas ninguém sabe que cultura é essa, nem o Estado lhe proporciona condições de mostrar a sua cultura. Só para relembrar, Jorge, eu queria trazer a vocês aqui também, que quando eu fui deputada distrital, nós trabalhávamos dentro do mandato com pessoas que compunham núcleos e que nos formulavam propostas para serem transformadas em leis. E eu tenho duas leis que eu me orgulho muito na área de cultura. A primeira delas, aprovada, sancionada e é lei no Distrito Federal, trata sobre a criação das bienais regional e nacional de arte no Distrito Federal. É uma lei da minha autoria. Pode ser que o governo não cumpra a lei, mas existe uma lei que determina a bienal aqui no Distrito Federal. E temos também uma outra lei que trata dos espaços culturais dentro do serviço público, escolas, hospitais, etc. Isso foi baseado muito numa experiência vivida em hospitais, onde nós transformamos os nossos corredores de hospitais em quase como galerias de exposição de artes, de quadros, tudo que a população daquela cidade estivesse produzindo, nós levávamos para dentro de espaços dos hospitais e fazíamos ali exposição. Por que não fazer isso? Em escolas, em hospitais, em halls de secretaria, etc. É uma lei e está em vigência no Distrito Federal. Portanto, eu fico muito feliz. Eu não tenho, do ponto de vista do conhecimento, muita coisa a acrescentar, mas eu tenho, do ponto de vista da minha visão, da minha percepção de militante e também de uma pessoa que gosta da cultura, que nós podemos ajudar no debate desse seminário, que será o seminário de governo do Toninho e o seminário também
candidato ao Senado que está ali quietinho, que vai ter que falar também da proposta de cultura do PSOL, o Aldemário. Tá bom? Muito obrigada. Palavra o camarada Toninho. Bem, eu quero fazer um registro preliminar. Eu, meu querido companheiro, há 37 anos atrás, aderi à luta contra a ditadura militar e, principalmente, tomei contato com a esquerda socialista no nosso país por um gesto, assim, eu diria, juvenil, mas muito importante. Foi através de uma manifestação cultural. Eu sempre fui um apaixonado, Jorge, por cinema. Desde o interior de Minas Gerais, onde eu tinha assim, uma paixão por cinema, cheguei a ajudar na projeção de filmes, etc. Mas quando mudei para o Rio de Janeiro, fui estudar, eis que surge uma oportunidade na universidade de promover uma feira de livros, professor. Íamos às editoras, apanhávamos os livros, eles davam até 30% de desconto. Nós vendíamos os livros na universidade, livros de natureza as mais diversas, gêneros, mas também livros didáticos para a universidade. Dessa feira do livro, nós conseguimos arrecadar um dinheiro. Com esse dinheiro, tinha uma empresa multinacional, que não existe ainda, a Kodak, cujo escritório era no campo de São Cristóvão, perto da Universidade do Estado da Guanabara, onde eu estudava. E lá tinha um projetor de cinema, assim, abandonado lá num cantinho. Eu entrei e perguntei se eles não vendiam e tal. E eis que o cara, eu falei o objetivo, a gente queria criar o cineclube do curso de psicologia da UEG. E eis que eles venderam num preço de banana um projetor Bell & Howell, a gente popularmente chamava Bell & Howell, né? E com esse projetor nós começamos as atividades cineclubísticas em São Cristóvão, lá no edifício Pedro Ernesto, um imenso edifício ali em São Cristóvão, e com isso começa também minha militância política, da qual não me afastei até os dias de hoje e não pretendo me afastar. O registro, então, para todos os companheiros. A cultura, entre todos os seus atributos fundamentais, desperta o homem, o ser, para o que lhe cerca. Ajuda a trazer a realidade para ser debatida, compreendida e transformada. Então, isso para mim, Jorge, não só assino na sua intervenção inicial, como quero dizer assim, que na minha campanha, nos debates, nas ruas, nas escolas, porta de fábrica, garagem de ônibus, onde eu estiver, eu quero dizer para os companheiros que nós temos uma prioridade no programa de governo e, se eleito governador do Distrito Federal, isso não é figura de linguagem de um candidato. Nós queremos ajudar a transformação da sociedade com instrumentos muito poderosos para fazer a consciência do nosso povo rumo à sua libertação. A cultura é uma ferramenta fundamental. E depois eu vou me adaptando com vocês ao linguajar, porque eu não dissocio a cultura da arte, a manifestação que permite também todos os segmentos sociais se incorporarem a esse processo transformador. Mas, repito, eu quero aprender muito para melhorar, inclusive, a minha forma de conversar com os segmentos que militam nessa área, para que a gente traga um programa direto, Jorge. Eu gostei muito do seu texto. Está direto, está preciso. Com a participação dos nossos convidados,
nós haveremos de construir um bom projeto para debater com o nosso povo. E concordo também com sua análise da frustração que ficou. Eu registro aqui, sem medo de ser criticado, eu tinha uma expectativa que o Hamilton Ribeiro, por sua trajetória, sua história, iria arrebentar na cultura no Distrito Federal. Eu tinha essa expectativa. Fomos companheiros de tantas lutas no passado, entendeu? Então, mas foi uma frustração, só posso dizer isso. E a gente fica sentido, porque queríamos que, obviamente, a cultura estivesse presente no cotidiano do povo do Distrito Federal. Então, parabéns, meus companheiros do setorial, do PSOL. A gente tem muito orgulho de estar começando os debates com certo atraso, é verdade, mas o povo não está focado ainda nas eleições. Espero que imediatamente a gente esteja, né? Então, isso acelera o processo de produção de projetos, propostas e ideias que vão compor o nosso programa de governo. E o que daqui for aprovado, eu estarei ali na rua defendendo junto ao nosso povo, tá bem? Então, um abraço fraterno a todos, um excelente seminário. À tarde, eu quero explicar para vocês, eu já tinha compromisso assumido na agenda, eu não vou poder estar, mas ficarei aqui até o horário do almoço aprendendo com os companheiros, tá bem, companheiras? Eu gostaria de registrar que a camarada Márcia, do PSTU, que compõe junto com o PSOL a frente de esquerda, ela teve entreveiro, não chegou, mas ela teria também, né, uma saudação aqui. E a um momento em que ela chegar, nós vamos abrir um espaço para que ela faça a saudação em nome do PSTU. Obrigado. Bom, nós vamos dar início, né, à parte do debate do nosso seminário. Só para que se saiba como é a dinâmica, como funciona esse seminário, nós temos um primeiro momento com os debatedores. Depois disso, nós temos, né, falas de entidades. Até o momento estão escritos aqui comigo entidades: o Instituto Serratense e o Grito do Livro Viva a Leitura. Esse seminário, ele é um seminário do setorial de cultura do Partido Socialismo e Liberdade do Distrito Federal. Logo, né, nós vamos produzir algo ao final disso. O professor Fábio Borges, que está ali, ó, ele está produzindo um apanhado de tudo que está sendo falado, mais outros documentos que já estão sendo entregues aqui, e depois vai ser produzido um relatório que será público e que será um relatório fundamento para as ações do nosso partido, tanto para as ações cotidianas, como para esse período de campanha eleitoral dentro do campo da cultura. Perfeito? Vamos abrir agora o debate e eu gostaria de chamar, primeiramente, ele que é bibliotecário, ele que é gestor da área do Distrito Federal, o senhor Aníbal Pereira, para compor a nossa mesa de debate. Gostaria de chamar também ele que é poeta, escritor, né, que é jornalista, ex-presidente do Conselho de Cultura do Distrito Federal, TT Catalão. E chamar, né, também o nosso querido jornalista, escritor, né, bibliófilo, quanto mais, Severino Francisco. A dinâmica é a seguinte: depois eu abro as entidades e eu começo a debater, beleza? Bom, vamos começar. Aníbal, está com a palavra. Bom dia a todos, todas.
convite que me foi feito imediato foi para conversar um pouco sobre gestão cultural em específico. Quando eu começo a falar sobre gestão cultural, tem um termo que pouco se utiliza ou não utilizamos realmente esse termo, chama território cultural. É alguma coisa emprestada do que nós estamos chamando de territórios de cidadania ou territórios de paz ou alguma coisa desse nível. Mas é algo que de imediato seria cruzar alguns elementos em específico para que nós possamos saber por quê ou para quem podemos levar em específico um programa de cultura ou uma política cultural e em que termos levar essa política cultural a uma região diferente do Distrito Federal. Chame-se que nós temos 30 regiões administrativas e cada uma tem suas características, entendendo-se que a migração ou o êxodo que acontecer para cada uma a faz diferente. Mas eu geralmente costumo começar predicando em específico sobre a instituição do lazer e o bem-estar social, porque se nós vamos falar de um território cultural, é necessário que se entenda que lazer é uma coisa e o bem-estar social são coisas que se acompanham. Há que se nutrir esse processo, né? A sociedade precisa ser nutrida para que ela tenha esses dois termos sendo utilizados no seu dia a dia. O que normalmente nós encontramos que o que se chama lazer é, em Brasília especificamente, ir para o boteco, né? Porque quase não temos muito isso que se chama de lazer aqui, né? E esse bem-estar social dificilmente é alcançado porque não existem políticas muito claras para que se aproxime o tal do bem-estar social. Porém, próximos para quem eu escrevi um roteiro para comigo poder, eu vou estar lendo e vou estar destacando aqueles termos que eu acho mais de maior valia em específico, né? Mas costumo começar predicando isso, né? Temos, porém, próximos para quem as ruas se lança à sua procura todos os dias e encontra uma cidade sitiada, ou se a bruma da noite alcançá-la, tem toque de recolher, que isso é uma particularidade de Brasília, e Brasília é única nisso. Brasília é a única cidade entre as grandes cidades que, quando se toca 10 horas da noite, quem está na faculdade, quem fez faculdade à noite, ele chega e diz para o professor, acelere o passo porque o último ônibus está saindo, o Corujão acaba. Nós temos toque de recolher, ninguém precisa dizer mais nada. Então, são esses pequenos detalhes que muitas das vezes a gente vê. Então você não tem o ônibus da noite em Brasília. Para quem mora lá em Santa Maria, para quem mora lá em Gama ou que vai para lá para Planaltina, caramba, corra meu amigo, porque até 10 horas você só pode estar na rua. Então essa história de que toque de recolher quando você está no seu momento de lazer, que é o que lhe dão, já está dado no seu dia a dia, não precisa chegar no final de semana. Então, isso Brasília é única, curiosamente. Mas o que é gestão, né? A gestão é uma iniciativa administrativa que deve ser empoderada por todos os fazedores, os gestores, funcionários públicos envolvidos com a administração pública. Ou seja, para se pensar em um programa de governo, quando estamos falando em gestão pública, gestão cultural, isso é um empoderamento de quem está do outro lado do balcão, assim como quem está destinado como funcionário, como servidor público. Quem está fazendo a política precisa entender a gestão. Acho que nos últimos tempos, e tem participado bastante na parte de administração pública, é que cada vez mais esse termo que é gestão cultural vem sendo apropriado, não? Porque não adianta dizer que nós não temos recursos os há, e são caudalosos os meios desses recursos. O problema é como gerir corretamente esses recursos. Mas o Distrito Federal teve seu início lá pelos idos dos anos 50 e surge junto ou com um governo, uma ação empreendedora em todos os níveis, cultural, educativa, de bem-estar social, econômica,
E ainda mais quando falamos em um Brasil que começa a ser urbanizado e se industrializa mais ou menos pelos anos 50. E aí ele traz um fator extremamente curioso. Quando nós falamos aqui de Brasília, nós não nos referimos de Brasília, nós nos referimos em um termo que se chama plano piloto. E se é plano piloto, é um plano para o Brasil, nunca foi um plano somente para o Distrito Federal. Então aquilo que nós desenhamos para Brasília, e se conseguimos fazê-los com eco suficiente, ele deve chegar nos rincões do Amazonas, nos rincões do sul do Brasil, em qualquer lugar. Mas ele tem que ter essa projeção, tem que ter essa construção, de se pensar que esse plano piloto, nós temos mais do que obrigação, morando aqui, de se entender que temos que produzir políticas para o Brasil, para aquele que está lá no Ceará, na Bahia ou em qualquer outro rincão do país. À época, o DF recebia um contingente de imigrantes vindo de todos, e esclareça-se que a América, está falando de uma América Latina, que aqui temos pessoas de todo o país, de toda a América Latina, não? Proveniente pelo êxodo rural, de forma que se criou o Distrito Federal, quando o Brasil já tinha experimentado uma aceleração considerável no desenvolvimento dos seus centros urbanos. Nós começamos, após os anos 50, teve uma coisa que foi única no Brasil. Teve uma carta que se chamou Carta da Paz Social. E aí é quando nós começamos a discutir cultura dentro do Estado brasileiro, dentro da gestão governamental. É quando o país diz que existiam nas arcas dos empresários e a arca institucional, e que elas deveriam se juntarem para produzir cultura de qualidade. Esse documento é o que faz que se entenda que a participação do Estado, junto com a sociedade, tem um basilar para produzir cultura, tem um recurso que o tempo inteiro pode ser visto. Ele gerava nessa época pela ordem de 1,5% de tudo que era arrecadado. Tem 5 minutos. O jogo de luz que se deu nesse momento foi um fato que os empresários brasileiros e o governo criaram um sistema mantido pelos primeiros e controlado pelo segundo, mudando a lógica de fazer cultura, servindo aos empregados das áreas de comércio, serviço e a sociedade de modo geral. O acesso a importantes e necessárias atividades ligadas à cultura, à arte, educação, lazer, esporte e saúde, e etc. Esse momento também trouxe para as partes envolvidas, Estado e sociedade, o conhecimento de princípios de que o arrecadado pelas empresas, se bem direcionado, constitui não só benesses para um lado, e sim para o conjunto da sociedade, como é comum de se ver hoje, dentro e fora do Brasil. Mas quando falamos em uma instituição como é o Distrito Federal, isso não pode ser, pois o uso do marketing é fator preponderante para descartar e deixar de favorecer, que é o que nós vemos normalmente, ou seja, nós não falamos de cultura ou de bens culturais apropriados pela sociedade, nós falamos imediatamente de um instituto que é o marketing, que vende um produto, é uma coisa totalmente diferente. Então eu vendo para você, através de uma produtora, um evento. E aí você tem o último que foi do Thiaguinho, que ele lotou a esplanada, segundo dizem. Ele vende esse show por R$60 mil em qualquer lugar e ele coloca toda a sua estrutura, mas aqui no Distrito Federal ele custou R$220 mil. O bem-estar, isso era só um parênteses. O bem-estar social, isso é bem-estar social, o fomento da produção artística, a promoção da autonomia, do apropriamento e do convívio pessoal. O ato de se semear a solidariedade, a incentivar ações de interação e cooperação técnica. Olha que é gestão cultural. Enfim, fortalecer o caráter educativo e formador da cultura sem abrir mão de uma fórmula que combina qualidade acima de tudo, profissionalismo, certo ineditismo, ousadia e um grande apreço pela diversidade. Se nós somos um centro
confluências e de forças, é mais que notório que nós já somos diversos, e isso é o Distrito Federal, né? Para os que conhecem o DF, muitas vezes uma das primeiras perguntas que surge é: qual é o tamanho da sua arrecadação? Em termos de Brasil, qual é a população que detém o maior índice de escolaridade? Hoje somos 3,6 quando falamos de milhões de pessoas, quando falamos do Distrito Federal. O valor da arrecadação é de 11,9 bilhões de reais, pelo menos foi as últimas contas foram essas. Equivale mais ou menos a 6 bilhões de dólares americanos aplicados na manutenção da sua infraestrutura nas suas 30 regiões administrativas. O sucesso do bem usar isso é aliar os critérios que expus acima, preocupação social, ineditismo, ousadia, a uma política cultural, transformando os espaços de gestão em molas indutoras. É obrigação, não, viu, Batista? É obrigação da Secretaria de Cultura do Distrito Federal ser indutora do processo cultural. Se nós estamos falando que ela é indutora de um processo cultural, ela não se pode colocar, como nós vemos normalmente, como uma simples produtora de eventos. Isso é totalmente diferente. Ou seja, vocês não vão ver, se não há uma preparação nesse caminho, quando começa o dia 1º de janeiro, imediatamente o 21 de abril já está aí posto à mesa e tem todo mundo que sair correndo para fazer o evento. E depois vem o carnaval, e depois vem não sei o que, e quando você vê, você entrou numa roda gigante que não permite produzir cultura. E a secretaria se torna uma simples produtora de eventos. E aí se destrói tudo aquilo que nós estamos discutindo. Política cultural pensa 360 graus. Ali abaixa o custo de ingressos a uma programação que vai do hip hop à música clássica, do teatro experimental à dança contemporânea, da aplicação sobre culinária de alguma parte do mundo a um curso de não desperdício e educação ambiental, da atividade física e do esporte como direito à exposição à arte, sempre gratuita, isto é, a diversidade explícita oferecida ao público e o espectro social, pois somente gosta ou deixa de gostar aquele que teve contato com a arte e não só com a indústria cultural. Um parênteses, já discutíamos com o professor José Antunes sobre isso. Como eu digo que não gosto de música clássica se nunca me foi apresentado? Se eu moro lá em Santa Maria, não significa que eu não tenha direito. Aliás, não precisa ir a Santa Maria, que isso é um erro nosso. Se eu moro no plano piloto, me tem que ser apresentado para que eu tenha o direito de dizer que não gosto dessa ou desta arte. E isso não é feito. Só nesse momento essa propriedade se dá. Um minuto. Como o tempo vai ser um debate, tem que ser compartilhado, eu tenho mais coisas aqui, mas possivelmente depois ela vai ser exposta pelo professor Fábio lá e vocês vão ter mais oportunidade de ler todo o texto. Mas eu partilho do trabalho especificamente do que são as bibliotecas, mas como o debate inteiro em si era sobre cultura, sobre gestão cultural, eu me atrevi a escrever este pequeno roteiro para poder compartilhar com vocês. Mas naquilo que eu mais possa contribuir será em como transformar aqueles espaços que nós estamos acostumados a chamar de bibliotecas em espaços de interação social, em espaços de empoderamento, em espaços de transformação cidadã, na sua extensão da palavra cidadã. Obrigado. Com a palavra, TT Catalão. Bom dia a todos e a todas. Agradeço muito o convite, me sinto honrado de estar aqui participando
uma história de alguns anos de luta, minhas parcerias com o Jorge e o Manias, que também foram os dois mais ligados nessa trajetória, que estão aqui nessa sala. E eu acho que tem duas coisas a serem contempladas aí de cara nessa história. Na fala do Jorge, ele já fez logo a distinção e a confluência que deve haver entre arte e cultura, onde a gente tem a cultura como processo e a arte como produto. Isso parece uma retórica só, parece só uma organização de palavras, mas é isso que tem dado, inclusive, esse desvio do papel das secretarias, da gestão pública, na condução da política pública. Quer dizer, ao tratar o processo cultural, que é vivo, efervescente, que não impede, inclusive, que o padeiro que faça samba, como ele citou, e toda essa vamos dizer assim, sociedade subterrânea tem a sua expressão cultural, mas não se torne arte. Então, o processo cultural é muito forte. Brasília sempre foi forte no processo cultural. Já a arte, que é quando a cultura se transforma em produto, aí a coisa pega, porque os canais estão obstruídos. Nos anos 70 ainda a gente teve uma formulação de política pública, nos anos 70 e tal. Kaká também pode falar sobre isso, porque isso foi muito dentro de uma linha de conduta, de uma provocação, na verdade. A gente sempre não era nem uma oposição, né? Porque a oposição não estava nem formatada, não tinha as organizações partidárias e tal. O tempo ainda era o MDB, né? O movimento era um grande balaio onde as oposições e as provocações. Então a formulação para a política cultural era o seguinte: para simplificar, foi proposto o seguinte: espaço, equipamento e informação. Tripé, assim, eu precisava formatar que a gente ia trabalhar nessas três linhas. O espaço, óbvio que a gente precisava dessa coisa, de saudar essa sede aqui, que é inclusive bem significativa, bem ao lado do Agitos, né? Estava até sugerindo ao Jorge que o próximo endereço do Sol, ele fala assim: ao lado do Agitos, à frente do Agito e por dentro do Agito. É um endereço novo da pessoa. E eu achei muito legal essa involuntária. Então, essa coisa do espaço. E o espaço também complica, porque